E é nesse clima legal que a gente começa mais uma videoaula falando sobre fisiologia animal comparada. Mais uma vez, ouve aí, Capitão América, ei, como um escudo protetor, o primeiro vingador, sim, super soldado para a guerra, Capitão América. Fraco, debilitado, mas levava em conta servir o meu país, mas eu tinha tudo contra. Baixa estatura, frágil fisicamente, peso fora da média, rejeitado por ser doente. Não me importava, eu só queria ser aceito. Defender o meu país, na guerra tenho direito. Os fortes não entendem valor do poder em pauta. Os fracos reconhecem porque poder lhes falta. No regimento eu já era determinado, faltava apenas condicionamento de um soldado. Já desacreditado, chegava o meu momento. Eu aceitei fazer parte de um experimento. No procedimento meu corpo sofreu mudança. Capacidade máxima que o ser humano alcança. No campo de batalha agora chega um defensor. Nasce Capitão América, primeiro vingador. Mas afinal, o que o Capitão América tem a ver com fisiologia animal? Bom, primeiro que o Capitão América ele fez e faz sucesso nos gibis, em desenhos e no cinema pelo mundo inteiro. Nos últimos anos, no cinema, teve 3 filmes da Marvel onde o Capitão América se destacou. Capitão América, o Primeiro Vingador, onde conta a história de como ele surgiu. Os outros são Capitão América, Soldado Invernal e, por último, o mais recente, Capitão América, Guerra Civil. A história do Capitão América se baseia em um fraco e esquelético rapaz que deseja de qualquer forma participar dos esforços estadunidenses para vencer a guerra. Ao ter seu alistamento recusado por sua saúde debilitada, ele deixa claro estar disposto a fazer qualquer coisa para ajudar na guerra. Esse qualquer coisa é tão literal que ele se torna parte de um experimento para a criação de soldados superiores, o projeto Super Soldado, que consistia em um soro especial e radiação, gerando um crescimento físico anormal no ser humano, tornando um ser debilitado, como Steve Rogers, em um superatleta musculoso, forte, veloz e ágil. O cientista que criou o soro do super soldado é morto. Como não havia registro escrito da fórmula, o Capitão América acaba se tornando o único super soldado. Bom, mas vamos logo ao que interessa. No momento em que o Capitão América ele está salvando seu país no final do primeiro filme, ele acaba caindo junto com o avião no Ártico, onde termina congelado. Assim, para continuar a saga do Capitão América, ele fica congelado por cerca de 70 anos, até que o pessoal da SHIELD acha ele e descongela. Dá para imaginar? Isso só pode ser coisa de cinema. Não mesmo. Você já ouviu falar sobre a hibernação? Os animais apresentam diversos mecanismos que permitem sua sobrevivência em condições desfavoráveis. Um desses mecanismos é a hibernação, uma forma de proteção contra o frio e a pouca disponibilidade de alimento. A hibernação é um processo que se caracteriza pela redução das atividades metabólicas e o estabelecimento de um estado letárgico. Durante a hibernação, os animais ficam como se estivessem inativos, mergulhados em um sono profundo e com os batimentos cardíacos reduzidos, assim como sua temperatura, e também a respiração. Geralmente ocorre por períodos longos. No caso do nosso super-herói, ela durou 75 anos. Mas comparando com a vida real, isso não condiz, pois as hibernações duram apenas o suficiente para sobreviver à estação fria, ou seja, semanas. A hibernação é diferente do torpor, que é considerado a diminuição das atividades metabólicas do organismo de forma mais suave. Geralmente ocorre por períodos não tão longos, por algumas horas, por exemplo. Exemplos de animais em que isso ocorre são o beija-flor e a andorinha. A hibernação é realizada, na maioria das vezes, por mamíferos de pequeno porte, tais como marmotas. Para animais de grande porte, como seres humanos, o tamanho corpóreo é relativamente grande para que a hibernação fosse necessária. O gasto energético desempenhado por eles durante o eventual despertar seria elevado demais para ser compensatório. Falaremos disso depois. Apesar de os ursos serem sempre apontados como animais hibernantes, muitos cientistas não consideram essa afirmação correta. A temperatura corpórea e taxa metabólica dos ursos abaixa relativamente pouco, diferentemente de outros animais que, durante a hibernação, possuem suas temperaturas próximas ao valor do ambiente. Somado a isso, eles acumulam uma reserva de gordura que os permite suportar o inverno.
O fenômeno da hibernação ocorre com maior frequência em regiões frias do planeta, onde os invernos são extremamente rigorosos. Com a entrada dessa estação, além da queda acentuada da temperatura, observa-se uma redução na quantidade de alimentos, o que apresenta uma ameaça à sobrevivência de várias espécies. Diante dos riscos do inverno, os animais começam a se preparar para enfrentar essa estação. Mas o que o Capitão América precisaria comer antes de hibernar? Ele precisaria armazenar muitos lipídios, ou seja, comer comida gordurosa. Durante a fase conhecida como pré-hibernação, os animais hibernantes começam a se alimentar de forma a armazenar essas gorduras. Esses lipídios acumulados servirão de reserva e serão utilizados durante o período de inatividade. E que tipo de estratégia o Capitão América pode ter usado para não danificar suas células com o congelamento? Ele pode ter utilizado proteínas anticongelantes. Essas proteínas ligam-se à superfície dos cristais de gelo para evitar o crescimento deles. Elas se ligam ao longo da face do cristal, onde as proteínas formam ligações fracas com as moléculas de água imobilizadas no cristal de gelo. Como o crescimento do gelo é muito organizado, a presença de uma proteína ligada evita o crescimento dos cristais de gelo. Essas proteínas foram descobertas em um peixe antártico há cerca de 30 anos. Desde então, elas têm sido encontradas em muitos grupos de peixes distantemente relacionados, bem como em insetos, plantas. E existem 4 classes dessas proteínas. Em cada uma das classes surgiu muitas vezes na evolução. Então, por que pode não ter surgido nos humanos e estar presente no nosso super-herói? Além disso, será que os animais passam o inverno todo hibernando sem ao menos dar uma espreguiçada? Bom, alguns estudos mostram que não. Esses animais dão uma leve acordada periodicamente. E qual será que é o motivo? Acredita-se que existam 2 razões principais. Uma delas é que os neurônios não resistem muito tempo ao baixo metabolismo decorrente da hibernação, pois no estado de hipotermia eles começam a se degradar. O outro problema de não despertar durante todo o inverno é que o sistema imunológico também precisa ser reativado de tempos em tempos para continuar funcionando corretamente e evitar qualquer infecção por patógenos. E o Capitão América? Será que ele aguentaria 70 anos congelado, com todos os neurônios intactos e sem adquirir qualquer infecção? Aposto que depois de tanto tempo colocando em risco seus neurônios, dificilmente ele se lembraria da sua amada, a agente Carter, não é mesmo? Outra curiosidade do mundo animal hibernante é que na vida real, alguns mamíferos de pequeno porte passam por essa situação de uma forma muito curiosa, no estilo Unidos Venceremos, para facilitar suas vidas individualmente, é claro. Grupo de mamotas alpinas, por exemplo, hibernam juntos e assim gastam menos energia para manterem seus metabolismos reduzidos, podendo ainda manter uma temperatura no grupo de 3 a 4 graus Celsius, o que normalmente ficaria abaixo de 0 caso os animais estivessem sozinhos. E essa seria com certeza uma boa opção caso Thor ou o Homem de Ferro decidissem se juntar ao Capitão América nesse período de férias congelada. Como dito anteriormente, para acordar após seus 70 anos congelado, o Capitão América foi descongelado com a ajuda dos agentes. Mas e os animais hibernantes? Eles precisam de uma fonte de calor externa para se reaquecer? Na verdade, não. Ao invés disso, os animais hibernantes retornam para a homeotermia por si mesmos, a partir da produção de calor metabólico. Assim, antes do despertar, muitos animais passam por um período de tremor intenso, e os mamíferos produzem calor sem tremor, com auxílio da gordura marrom. Além disso, o reaquecimento não ocorre de maneira uniforme ao longo do corpo do animal. Primeiramente, há um aumento da temperatura na parte anterior, onde estão os órgãos vitais, como o coração e o cérebro. Só quando a parte anterior atinge uma temperatura próxima à normal, é que a porção posterior entra no processo de reaquecimento. Com o corpo inteiro aquecido, ocorre um pico no consumo de oxigênio, que posteriormente declina e se estabiliza no nível normal. O despertar é perigoso para o animal, pois caso ele não disponha da energia necessária
para a realização coordenada do despertar, continuará em hipotermia para sempre, ou seja, morrerá. Ao despertar, o Capitão América se assustou e começou a bater em todos que estavam ao seu redor. Mas após 70 anos, os seus músculos não eram para estar atrofiados. Apesar da maioria dos animais, inclusive seres humanos, desenvolverem perdas musculares notáveis depois de períodos de desuso curtos, outros animais podem passar por períodos estendidos de desuso e apresentar pouca perda de estrutura e função muscular. Um exemplo se refere aos ursos negros, que permanecem inativos em suas cavernas durante o período do sono de inverno, 5 a 7 meses ao ano, mas seus músculos não reduzem a capacidade contrátil. Biólogos de campo dão relatos de tirar o fôlego sobre perturbar acidentalmente os ursos que estão dormindo e descobrir que eles não apresentam perda da capacidade motora. Experimentos realizados para testar a força dos músculos tibiais anteriores de ursos negros no outono, um pouco antes deles terem entrado em suas cavernas, e novamente na primavera, logo antes de emergirem, revelam que os músculos perderam apenas 25 a 30% de sua força, depois de 110 a 130 dias de inatividade. Em contraste, músculos humanos imobilizados perdem presumivelmente 54% de sua força depois de 110 dias e 90% depois de 130 dias. Parece que os ursos podem preservar as proteínas musculares esqueléticas reciclando o nitrogênio da ureia em aminoácidos que podem ser utilizados para a síntese proteica. Essa manutenção do balanço proteico contribui para a preservação da integridade muscular. Além disso, em dormência, os ursos aumentam periodicamente o fluxo sanguíneo para seus membros e tremem. Eles podem usar o tremor como uma forma de exercício para manter um baixo nível de utilização muscular. Como parceiro dos músculos esqueléticos, ossos também são extraordinariamente maleáveis. Atletas que realizam exercícios de força têm ossos fortes e densos. Astronautas em microgravidade e indivíduos na senescência mostram perda de massa óssea e desenvolvem osteopenia, redução da massa óssea, ou osteoporose, ossos porosos. Surpreendentemente, tanto os ursos negros quanto a rã escavadora de listras verdes mostram resistência à osteopenia e à osteoporose, apesar de longos períodos de dormência. A rã escavadora de listras verdes australiana fica ativa apenas durante os períodos de fortes chuvas de verão, que não ocorrem necessariamente a cada ano. Assim, essa rã pode ficar meses ou até anos imóvel e em jejum. E seus músculos contam com pouca atrofia muscular. Parece que o seu metabolismo bastante reduzido forma níveis muito baixos de espécies reativas de oxigênio, o que manteria a degradação proteica e a atrofia no mínimo. Uma medida protetora adicional para os músculos dos animais dormentes seria a produção de níveis elevados de antioxidantes. Será que o nosso super-herói utilizou alguma dessas estratégias?